Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós de volta aqui com mais uma aula de geografia, ok? Desta feita nós vamos para a aula de número 4, ok? Beleza? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma das suas famílias. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos dê esse dia maravilhoso para nós ministrarmos a aula de geografia e vocês aí aprenderem mais um pouquinho também da geografia, ok? Sejam bem-vindos mais uma vez, como dissemos já. Estamos falando aqui da população brasileira e hoje nós vamos continuar, né? Falando um pouquinho da população brasileira. Que tanta coisa de população brasileira, né? Mas nós precisamos falar, deixar bem claro, né? Esse assunto para que vocês possam aprender um pouco, só um pouco, né? Nós não precisamos saber de todas as coisas, mas precisamos saber de algumas coisas da população brasileira. Então nós estávamos falando, terminamos a aula anterior falando da distribuição da população brasileira. E nós dissemos ali naquela aula que essa população, da população brasileira, ela se distribui de maneira desigual, certo? Ela não é igual em todas as regiões, né, em todos os estados, até porque não poderia ser, né? Os lugares eles vão crescendo, né? E aí nasce uma cidade, depois, aliás, nasce um povoado primeiro, depois a cidade, o município, né? Depois algumas delas viram capitais e daí nós temos as metrópoles, depois as megalópolis e assim por diante, né? Depois a gente chega lá nessas denominações que estou falando aqui. Mas nesse momento nós precisamos aprender que a distribuição da população brasileira ela ocorre de modo desigual, né, no território brasileiro. Em áreas que tem maior concentração, né, nós já vimos isso, e tem áreas que tem menor concentração. E já destaquei isso muito bem falando de cidades, né, como a cidade de São Paulo, que tem uma concentração muito grande de pessoas. O estado de São Paulo, de modo geral, né, tem uma concentração de pessoas bem grande. E cidades menores, né, que tem concentração menores, né? Falei da nossa capital também, que tá aí, se não tem, mas está chegando a 1 milhão de pessoas, né, a nossa capital. Mas se comparar com a capital de São Paulo, né, lá nós teremos uma diferença muito grande em relação a essa concentração, né, de pessoas. Isso ocorre gradativamente, né, e naturalmente também, por conta da mobilidade das pessoas, né? Nós vamos ver daqui a pouco essa questão da mobilidade, né? A ida e volta das pessoas de um lugar para outro, ok? Então, o interessante aqui é vocês perceberem que em alguns lugares há uma concentração maior, né? Em outros lugares, uma concentração menor. E aí, isso a gente chama de densidade demográfica, né? Quando a gente descobre onde numa área tem uma concentração maior e em outra área uma concentração menor, né? Isso passa pela densidade demográfica, que é a mesma coisa que população relativa, né? É o número de habitantes dividido pela área, que é igual à densidade demográfica. Na aula de ontem nós vimos aí como fazer o cálculo, né, da densidade demográfica, né? Comecem a fazer aí cálculos, né? Isso aqui não é matemática, mas é o exercício da matemática, ok? Quem já aprendeu a matemática tem muita facilidade para fazer esse cálculo que não tem muita dificuldade para ser feito. Então é só pegar a população e dividir pela área territorial e aí você tem a densidade demográfica, que é escrita que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Tá aí o cálculo de densidade demográfica. Depois nós vamos fazer, né, uma aula fazendo esse cálculo, ok? Beleza? Então é isso aí. Passando aqui à frente, nós vamos ver aqui a mobilidade, já adiantei até isso aqui, né, da população brasileira. Como é que ocorre, pessoal, a mobilidade da população brasileira? Vejam só. A mobilidade é a movimentação constante da população no nosso território, né? Então, quem se desloca de um estado para o outro, ou de uma região para outra, ou de um município para o outro, né, está inserido aqui no que a gente chama de movimentação constante da população no nosso território. Ou seja, mobilidade da população brasileira, né? Se você, porventura, se mudou de um município para outro, né, veio de São Paulo para cá, foi daqui para São Paulo, aí foi de um estado para o outro, né? Ou de região para região, né? Você mora aqui na região Nordeste, aí foi para a região Sul, ou para a região Sudeste, ou para a região Norte, ou para a região Centro-Oeste, né?
Já recapitulei aí as regiões do Brasil todas, né? Então, se você faz isso, você está dentro desse item aqui, mobilidade da população brasileira. Até de um estado para o outro, né? Você está aqui, vai para o Ceará, vai para Pernambuco, vai para o Rio Grande do Norte, né? Isso, pessoal, não é só passear, não, né? Mas pode ser também outros detalhes aqui que a gente vai ver já já, ok? Deslocamento de um lugar para o outro, ok? Então, já comentamos aqui, quando você se desloca de um lugar para o outro, ou para outro, tá certo? Você está dentro desse item aqui, né? Está inserido nesse item mobilidade da população brasileira, ok? E isso ocorre em razão de alguns objetivos, né? Objetivos específicos até. E eu coloquei aqui 3 objetivos que possivelmente você tem acontecido com cada um de nós, né? Com você, comigo, com outras pessoas também, com muitas pessoas até, né? Que é o objetivo de você sair de um lugar para o outro, né? Para trabalhar. Eu já saí de um município para o outro para trabalhar. O objetivo de trabalhar, ok? Pode ser que você, alguém aí na sua casa, o pai, a mãe, o parente, né? O tio, sei lá, alguém da família, possa ter saído do estado, né? Saído do estado aqui nosso e ter ido para um outro estado, ou ter ido até para um outro país, né? Depois a gente vai trabalhar mais essa questão do outro país, aí já entra a questão da imigração, né? Mas nesse momento é para a gente internalizar isso aqui, que em razão de objetivos específicos, as pessoas se mobilizam de um lugar para o outro, né? A mobilidade ocorre, né, com esses objetivos aqui, de trabalhar primeiro, né? Trabalhar, sai, deixa a sua casa, às vezes, né? Deixa, às vezes até a família, né? E vai com o objetivo de trabalhar. Isso aconteceu muito nos anos 70, 80, né? As pessoas, principalmente aqui da região Nordeste, as pessoas rumavam muito, né? Para a região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Depende também, pessoal, do polo atrativo que está ocorrendo na época, né? Nessa época era trabalho em geral, né? No estado de São Paulo. Era muito fácil. Pessoas geralmente saíam daqui da região Nordeste e iam para a região Sul e Sudeste do Brasil, né? Até um dado interessante, diz que nessa época a região Nordeste foi a região que mais, né, mandou gente para a região Sul e Sudeste. Isso por algumas razões também, né? A seca, né, que afeta a gente aqui durante parte do ano, né, quase todo o ano, expulsou as pessoas, aliás, expulsa ainda, né, todos os anos, para essas regiões ou para esses estados, né? E aí a pessoa vai com esse objetivo único aqui de trabalhar, né? Deixa a sua família e vai em busca de melhorar a sua vida ali trabalhando. Às vezes fica por lá mesmo, né? Leva a família, às vezes volta, consegue alguma coisa, às vezes volta e não consegue muita coisa, porque o mercado, ele naquela época ele não era tão exigente como é agora. Tá certo? Mas se naquela época já fosse nessa época agora, possivelmente muita gente ia ficar sem trabalhar, né? Porque hoje é necessário as pessoas estarem qualificadas, muito bem qualificadas para ingressar no mercado de trabalho, ok? Beleza? Então vamos estudar, né, pessoal? Vamos estudar para não ficar fora do mercado de trabalho, que às vezes até estudando ainda assim fica fora do mercado de trabalho. Nós precisamos estudar para poder trabalhar, né? E às vezes trabalhar e estudar também tudo junto. Foi isso que eu fiz, né, no passado. Trabalhar e estudar. E passear também, né? Mas primeiro vamos estudar. Mas olha só. Outro objetivo, né, específico que leva as pessoas a serem inseridas nesse item mobilidade da população brasileira é estudar. Quantas pessoas saem do seu estado para estudar num outro estado? Para estudar em um outro país? Para estudar numa outra região? Tem muita gente que faz isso, né? Eu sei que vocês conhecem alguém que fez isso, que foi fazer um mestrado, foi fazer um doutorado, foi fazer mesmo um curso superior, né? Uma graduação. Às vezes saiu do seu estado e foi fazer num outro estado, né? Vizinho ou distante mesmo do que você nasceu, ok? Então, esses dois primeiros aí, né? Trabalhar e estudar, e tem esse último que é o objetivo de passear, né? Então, se você não sai da sua cidade para uma outra cidade para trabalhar e nem para estudar, você pode sair para passear, né? Passar um
um mês lá no Rio de Janeiro, né? Passar 3 meses em São Paulo. Aí eu conheço gente, né, que já trabalhou muito, né? Já estudou bastante também e está no estágio aqui de passear, né? Passa um mês em São Paulo, um mês no Rio Grande do Norte, passa um mês no Ceará, lá em Fortaleza, né? Beleza, tranquilo. É isso aí. Então, se você não está, né, nesse objetivo aí de trabalhar e nem de estudar, pode ingressar aí no de passear, beleza? Como eu disse agora há pouco, se você não está trabalhando, não está estudando, mas pode passear, vá passear sem problema. E aí você entra no item aí, mobilidade da população brasileira. E aí nós já ingressamos aí no outro item, que é a formação do povo brasileiro, viu? Formação da população brasileira, né? Como é que foi formada a população brasileira? Gente, há algumas informações de que os europeus chegaram aqui, eles foram os primeiros a habitar o território brasileiro. Isso não é verdade, né? Porque já tinha gente aqui, já tinha pessoas aqui, os nossos irmãos, né? Os nossos amigos, né? Esse povo aqui, os indígenas, eles eram os habitantes nativos aqui das terras que depois foram denominadas Brasil, ok? Então os indígenas já permeavam aqui o território que hoje é o território brasileiro, né? E aí os europeus chegaram, né? Disseram que foram eles os primeiros habitantes, que foi eles que habitaram o Brasil, que foi eles que tal e tal e tal, um monte de coisa, né? Mas o que a gente sabe de certo é que os indígenas ou os índios, eles já estavam aqui. Inclusive uma população muito grande, né, de índios no Brasil. No Brasil e em outros países aqui ao redor do Brasil. Certo? E aí os europeus chegaram e começaram a impor, né, algo aos índios. E eles começaram a, digamos assim, se revoltarem contra essa população que estava chegando aqui, os europeus. Né? E começou o conflito, né? Ou começaram os conflitos entre os europeus e os indígenas. E nesse jogo todo aí chegaram os africanos, né? Trazidos aí também pelos europeus, né? A gente sabe aí como é que foi esse transporte, né? Os navios negreiros que trouxeram os africanos, né? Que vieram com o objetivo exclusivo de serem explorados, né? Serem vendidos, trabalhar. Se o dia tivesse mais de 24 horas, eles trabalhariam mais de 24 horas por dia, né? Mas como só tinha 24 horas, alguns deles trabalhavam até 24 horas. Era um objetivo assim de massacre mesmo, né? Mas vieram, né? Isso. Então essas três, a população brasileira, o povo brasileiro, ele foi formado a princípio por essas três etnias aí, né? Os indígenas que já estavam aqui, os europeus, né, que chegaram e depois trouxeram os africanos. Então, o que nós temos hoje, né, em termos de população brasileira, né, é originária dessas três etnias aí, né, desses três povos, né, que nós estamos vendo aqui no nosso slide, né, os indígenas, os europeus e os africanos, né. Então, no Brasil existem pessoas com diversos tipos físicos, né, cor da pele, cor dos cabelos, cor dos olhos, diferentes, né, lógico, modo de falar, né, modo de vestir e até de se alimentar. E tudo isso, pessoal, essas características aqui, que eu escrevi aqui, elas fazem parte, né? Ou elas são originárias dessas três etnias aqui, ou desses três povos que iniciaram aqui a formação da população brasileira, do povo brasileiro. Ok? Então, aqui, né, houve um processo, na próxima aula nós vamos continuar falando, né, que foi o processo de miscigenação, né, miscigenação é mistura de raças, essas raças se misturaram aqui, né, no decorrer dos anos, a partir de 1500, né, até hoje, essas raças se misturaram e deram origem aí a outras sub-raças, né, a gente pode falar assim, os mamelucos, os cafusos e tantas outras denominações aí que a gente pode dar a essas pessoas que nasceram a partir dessas três raças aqui, ok? Fiquem na paz, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!